Oi, pessoal. Esse é um vídeo para a gente entender como vai funcionar a nossa atividade. Eu fiz uma atividade de exemplo aqui em casa, o resultado é esse aqui, certo? E vocês podem fazer na sua casa. Eu utilizei o material que eu tenho disponível aqui e vocês vão utilizar o material que vocês têm disponível aí. Então, pessoal, aqui eu vou fazer um passo a passo básico de algumas coisas que eu preparei para montar o meu cômodo. Eu escolhi fazer esse cômodo, eu fiz um desenho anteriormente, certo? Então eu botei alguns elementos, estante, mesinha de computador, cadeira, algumas coisas para parede. Essa parede aqui da minha caixa vai ser coberta por um tecido que eu achei, um ring light, etc. Aqui não tá no desenho, mas eu decidi fazer uma janela, certo? Então eu vou mostrar daqui a pouco a minha caixa para vocês terem uma noção. Eu fiz um desenho para eu ter uma noção de como eu vou dispor as coisas no espaço, certo? Isso facilita vocês. Não precisa fazer esse desenho que eu fiz, não, como se fosse tridimensional. Pode fazer um desenho bidimensional mesmo, certo? Bom, essa daqui é a caixa que eu vou usar, ela é grande, certo? Aqui no centro da caixa eu vou desenhar, não tá cortado ainda, a janela, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque é mais fácil fazer fora da câmera, porque demanda um pouco mais de tempo. Aqui eu tenho um papelão que eu usei para fazer a maior parte das coisas que estão na caixa. Ele tá meio amassadinho e tudo, mas eu usei as partes boas dele. Não que a parte amassada não possa, já que a gente vai forrar algumas partes, certo? Então eu fui recortando, medindo, colocando aqui. Inclusive eu já tenho algumas coisas cortadas. Por exemplo, eu tenho uma estante que já tá cortada. Já tá em todas as partes, só falta colar, tá? Eu já tenho a cadeira, eu cortei, montei esse tripé do ring light, já colei de palito de churrasco e cortei o papelão para fazer a parte redonda. Já tenho tecidos que eu vou usar, o jeans, esse daqui para fazer a cortina. Eu também tenho um tecido que é esse aqui que eu vou usar para fazer forrar uma lateral da caixa, certo? O jeans eu já cortei na medida da cadeira, pra gente poder ver daqui a pouco como é que ela vai ficar, como é que eu fiz essa montagem. Lembrando que eu usei cola quente, mas vocês podem usar qualquer outra cola que tiver na casa de vocês. Vai colar do mesmo jeito, só vai demorar um pouquinho mais. Aqui o pé da cadeira, que eu já montei, e eu vou usar essas miçangas para fazer as rodinhas. Então, eu vou passar cola, vou colar elas e vai ficar a cadeira. Eu tô usando tudo que eu tenho em casa, então essas florzinhas eu já tinha em casa, o barbante eu já tinha em casa. Eu vou montar um quadrinho de madeira como se fosse um muralzinho e usei palito de churrasco, certo? Então, esse material que eu tô usando é tudo que eu tenho em casa. Por exemplo, eu montei isso daí com papelão e papel colorido, tá? Então, tudo isso que eu tô fazendo é com os materiais que eu tenho em casa e dentro das proporções da caixa. Vou fazendo, colocando lá na lateral e vendo se vai encaixando, tá? Uma outra coisa é que façam com cuidado e meçam sempre. Agora o vídeo vai ficar mais acelerado. Aqui estão algumas peças que eu fiz, certo? Que já estão prontas, pintadas, tá? Já estão coladas, com alguns detalhes que eu acrescentei. Esses livros a gente vai aprender a fazer daqui a pouco,
mais uma vez aqueles quadrinhos que eu fiz de papelão. E eu vou mostrar mais ou menos o processo. Então, eu pego o papelão, tá? Eu coloco o tamanho que eu quero, recorto do papelão. E aí, depois eu venho com um papel colorido, que aqui em casa eu tenho esses, que são, pode ser cartolina, ou vocês podem pintar também. Pego o papelãozinho cortado, coloco o papel, colo, e depois eu pego um papel branco, sulfite, que é esse papel normal, recorto e faço as escritas e colo, certo? Então, eu fiz quase tudo nesse mesmo sistema de recortar e colar. Aqui eu usei palito para fazer esses lapisinhos, eu usei palito de dente, colei, fiz esse círculozinho de emborrachado que eu tenho em casa, colei o fundo, colei a lateral e eu colei esses palitinhos, eu usei canetinha para pintar a ponta e eu colei eles dentro. Aqui eu fiz um pote de pincel, o mesmo sistema dos lápis, usei palito de dente, na ponta barbante, um papel colorido para dar suporte, sustentação ao barbante. A parte do potinho eu fiz de papel colorido, mas foi o mesmo sistema, certo? Então, tudo eu fui fazendo nesse sentido. As telinhas que vão ficar na estante, eu peguei o papelão e forrei com papel branco, tá? Mesmo sistema dos quadrinhos, certo? Mesmo papelão, forrei com papel branco, que é esse que eu mostrei anteriormente, certo? Fiz como se fosse uma embalagem de presente. Aí eu fiz algumas outras coisas, certo? Que estão aqui. Então, eu fiz um bloquinho de anotação que eu recortei vários papéis coloridos e colei um lapisinho que eu fiz de palito. Aqui vocês podem ver melhor como é que ele ficou. Eu cortei o palito pela metade e pintei com essa caneta, que é uma caneta permanente, mas pode ser hidrocor mesmo, canetinha que vocês têm em casa, ou pincel e tinta, tá? Eu fiz essa bandejinha de papelão, né, que eu vou forrar aqui pra vocês verem como é que eu vou fazer a cor dela na lateral. E fiz esses potinhos de tinta que eu usei miçangas, eu coloquei miçangas menores em cima das miçangas maiores e eu vou colocar dentro dessa bandejinha colados. Aqui o painel pronto, eu coloquei algumas florzinhas que eu tinha aqui de detalhes, coloquei os fios, os papéis e daqui a pouco eu vou colar ele, certo? Sobre o lado forrado da caixa. Aqui eu fiz um celularzinho no ring light, usei o mesmo sistema. Forrei, não sei se tá dando pra ver bem, mas eu forrei ele com papel preto, com papel branco e no fundo com papel azul. Os detalhes eu fiz em tinta, colei algumas coisas e vocês estão vendo o resultado. Aqui a caixa já tá com fundo pintado. Eu tô mostrando pra vocês aqui a janela, como é que eu fiz. Então, foi um recorte, tá? Ela abre perfeitamente funcional, se vocês quiserem. Agora, vocês vão ver como é que ficou a montagem do cômodo.